Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Online, um projeto do Ministério de Escola Dominical e Discipulado Internacional do Distrito Rio de Janeiro Baixado. Eu sou o Felipe Borduan, sou pastor na Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu e vou estar conduzindo você nesse período de aprendizado sobre esse tema tão importante que é a linha teológica da nossa igreja, que é a teologia armínio-wesleyana, a linha teológica da Igreja do Nazareno. Então seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar esse nosso momento de comunhão e de aprendizado. Amém? Bem, em primeiro lugar, eu quero lembrar sobre a importância de nós conhecermos as nossas origens, a importância de nós conhecermos a nossa identidade, porque se nós não tivermos uma raiz profunda, nós não vamos conseguir dar muitos frutos. Para que nós possamos ter uma grande edificação, é necessário ter profundas sapatas, de igual forma com a nossa vida espiritual. Se nós queremos ter uma vida espiritual que seja realmente relevante, que realmente venha a dar muitos frutos, nós precisamos ter raízes muito bem fincadas. E como ter raízes bem fincadas se nós não conhecemos a nossa tradição, se nós não conhecemos a nossa teologia e não conhecemos os fundamentos bíblicos que a permeiam, ok? Então a Igreja do Nazareno é uma igreja do movimento wesleyano de santidade do século XIX e é uma igreja que tem uma linha teológica chamada armínio-wesleyana. E nós vamos entender um pouquinho o que significa essa linha teológica, ok? Em primeiro lugar, eu quero destacar a figura do grande pastor e teólogo Jacó Arminio. Okay? Jacó Arminio foi um pastor holandês, do século XVI para o século XVII. Ele viveu de 1560 a 1609. E esse Jacó Arminio, ele trouxe para nós, ele contribuiu para a nossa teologia o que hoje nós chamamos teologicamente de primeira obra da graça. Que primeira obra da graça é essa que Deus opera no ser humano? A primeira obra da graça nós chamamos de salvação. Aquele momento que nós nos convertemos, nós chamamos de primeira obra da graça. É claro que Deus já está agindo na vida do ser humano mesmo antes da salvação, não é verdade? Nós conhecemos o termo, por exemplo, chamado graça preveniente, que é a graça de Deus que age mesmo antes do ser humano se converter. É aquela graça que nos inclina, nos atrai para Deus, aquela graça pela qual o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus ele vai nos atraindo com a sua graça preveniente, para a sua palavra. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, a graça de Deus ali, ela é potencializada e nós então passamos o Espírito Santo de uma forma mais vigorosa, digamos assim, vai operando em nossas mentes e em nossos corações por intermédio da palavra de Deus. E quando então nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos rendemos a essa graça, entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos que nós éramos pecadores, estávamos indo para o inferno, para a condenação eterna e que nós precisamos de um Salvador e nós então pedimos socorro a Deus para que Ele nos aceite. Então quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vem sobre nós e opera uma obra que é a salvação, que nós vamos aqui explicar sobre 3 coisas que acontecem nesse processo de conversão, nesse processo de salvação. Você que já teve essa experiência, faça um exercício mental. Como é que foi a sua experiência de salvação? Como foi a sua experiência na primeira obra da graça? Como o Espírito Santo te atraiu, e como você foi convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados e que você precisava entregar a sua vida para Jesus? E como é que foi essa experiência de transformação que Deus operou? Essa transformação nós chamamos de primeira obra da graça, E nesse momento que você se converteu,
tá? Você que está nos assistindo, que ainda não teve essa experiência, você precisa buscá-la, você precisa buscar salvação em Deus, você precisa compreender que todo ser humano, ele nasce morto em pecados e delitos, todo ser humano, ele nasce escravo do pecado, mas Jesus Cristo vem para nos libertar e para nos levar, né, para uma vida, um relacionamento liberto e salvo com Deus. Mas você que já experimentou, eu quero aqui simplesmente, de forma racional, explicar o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, quando nós nos rendemos essa graça e o Espírito Santo vem e nos transforma. Olha que interessante. Primeira coisa que acontece, claro que isso aqui acontece tudo de uma vez só, ok? Mas a gente separa para uma explicação didática, né? Mais acessível, mais compreensível. Então, quando você se converteu, você foi justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer: justificado, pois, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ser justificado? Significa que Deus é justo. E se nós pecamos, e o pecado é como se fosse um crime para Deus, fosse um crime para o mundo espiritual. E se uma pessoa comete um crime, ela precisa ser punida, correto? E a palavra de Deus fala que no mundo espiritual, né, toda alma que pecar, essa morrerá. Que o salário do pecado é a morte. E se a Bíblia diz que todos pecaram, então quer dizer que todo ser humano, ele é espiritualmente um criminoso. Todo ser humano, ele cometeu, né, um pecado mortal. Porque nós precisamos entender que as leis de Deus não são as leis do mundo, né? Na lei do mundo diz que se você atira em alguém e mata essa pessoa, você é um assassino. Na lei de Deus, a Bíblia diz que se você já falou mal de alguém, já teve raiva de alguém, que você também é um assassino. Olha só, o padrão das leis de Deus não são o mesmo padrão aqui do mundo. A Bíblia vai dizer, ou melhor, o mundo, o próprio Brasil, né, antigamente no Código Penal, olha só que interessante, né, adultério era um crime, né? Hoje adultério não é mais um crime previsto no Código Penal, mas na Bíblia, né, a lei diz o seguinte: olha, o mundo diz que se você tiver relações sexuais com uma pessoa que não é seu esposo ou sua esposa, fora do casamento, você cometeu um adultério. Mas Deus diz, não, na lei de Deus é o seguinte: se você olhar para um homem ou para uma mulher com desejos impuros, você já cometeu adultério. Você não precisa ter materializado aquele ato fisicamente, mas se a sua mente foi impura e construiu, né, desejos impuros com aquela pessoa que não é seu esposo ou sua esposa, você já cometeu um adultério. Então, isso quer dizer, como diz a palavra, que todos pecaram, mas há uma solução para isso. Deus, então, como é um Deus justo, ele não pode liberar um criminoso sem que ele pague a sua pena. Então, Jesus Cristo, ele veio para pagar o nosso crime, pagar a nossa dívida no nosso lugar. Ele morreu na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte. Todo o nosso pecado foi colocado sobre ele, né? E ele, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, né, ele nos trouxe a paz. Ele nos libertou da escravidão do pecado que nós tínhamos. Então isso é justificação. Nós, a partir do momento que estamos com Cristo, nós somos justificados do nosso pecado. Ou seja, agora nós fomos libertos. É como se nós tivéssemos recebido um documento que diz: olha, você está livre dessa dívida que você tinha com o mundo espiritual. Então nós fomos justificados diante de Deus. Deus já não nos vê mais como criminosos, mas agora como filhos, né? Como alguém que foi justificado, como alguém que agora está livre daquela condenação, melhor dizendo. Uma segunda coisa que acontece quando nós somos salvos, quando nós nos convertemos na primeira hora da graça, é que nós somos regenerados. A palavra regeneração, né, significa gerar novamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, em João 3,3, vai chamar de novo nascimento, porque a Bíblia diz que a nossa vida espiritual, a pessoa sem Deus, ela está morta espiritualmente, ela não consegue entender o mundo espiritual. Então ela precisa, né, quando ela se converte, o Espírito Santo ele vivifica a nossa natureza moral e espiritual que estava morta.
Nós não conseguimos compreender de forma plena o certo e o errado. A gente tem uma noção, mas não uma noção plena. Quando nós nos convertemos, a nossa mente espiritual ela é aberta, né? Aquela cegueira, aquela venda espiritual é tirada. E nós passamos então a ter agora uma vida espiritual de verdade. Ok? Então nós somos regenerados, nós nascemos de novo. E quando nós nos convertemos na primeira obra da graça, nós também passamos a ser filhos. Em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos os que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, nós passamos agora a não ser meras criaturas de Deus, mas nós passamos a ser filhos de Deus, somos adotados de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas a Bíblia vai dizer que ele era o Filho único, mas agora que nós fomos adotados, Jesus Cristo é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro de muitos irmãos, e nós passamos agora a ser co-herdeiros com Cristo. Olha que experiência maravilhosa! Nós agora que nos convertemos, experimentamos a primeira obra da graça, agora nós somos inseridos na família de Deus. Louvado seja o Senhor. É uma experiência que todos nós precisamos ter, caso ainda não a tenhamos tido. Então, a nossa teologia ela é arminiana, né, por causa de Jacó Arminio, principalmente em virtude da primeira obra da graça. É claro que Jacó Arminio ele tem várias outras contribuições, mas a principal contribuição para a nossa aula de hoje que eu quero destacar é a primeira obra da graça, ok? Sobre a salvação, nós seguimos essa perspectiva arminiana de que Deus ama todo mundo, de que a expiação de Cristo na cruz, né, possibilita a salvação de todo ser humano. Jacó Arminio está aqui contrastando algumas teorias teológicas que acreditam que Deus não ama todas as pessoas. Por incrível que pareça, existem igrejas que acreditam que Jesus só morreu por um grupo seleto de pessoas, mas nós seguimos a linha bíblica de que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou a todos, e todo aquele que nele crê pode sim ser salvo e liberto do pecado, porque Jesus Cristo, como diz João na sua carta, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então, Jesus Cristo, ele pode, tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Então, nós seguimos essa crença bíblica da primeira obra da graça, em que a salvação está acessível a todo ser humano. Mas nós somos também wesleyanos, porque nós seguimos a doutrina bíblica, de John Wesley, da segunda obra da graça. Esse aqui é um termo não de John Wesley, mas que nós usamos para compreender esta obra. E a segunda obra da graça é a santificação, ok? Então, um não convertido precisa da salvação e um convertido precisa da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, a santificação, ela pode ser suas fases, ela pode ser separada da seguinte maneira: a santificação inicial, que é a mesma coisa que regeneração, que nós já falamos lá em cima. Então, essa segunda obra da graça, ela começa aqui, na regeneração, quando a nossa natureza moral e espiritual é vivificada, quando o mundo espiritual se abre para nós, porque nós estávamos cegos, estávamos mortos em pecados e delitos, ok? Depois que nós somos salvos, nós começamos um processo de crescimento na vida espiritual, que é a santificação contínua, ok? Que é um processo de crescimento contínuo, ok? É o crescimento espiritual, é um processo. E aqui, então, depois da santificação inicial, nós temos esse crescimento, nós vamos aprendendo mais da palavra de Deus, nós vamos orando mais, então nós vamos amadurecendo na nossa fé. Até que nós temos essa experiência, que é a experiência da inteira santificação. A inteira santificação, ela é experimentada pelo batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo.
ok? E esse batismo com o Espírito Santo, ele vai realmente potencializar o fruto do Espírito na nossa vida, vai purificar o nosso coração pela fé e vai realmente nos capacitar a viver uma vida santa e uma vida que testemunha de Deus. Essa é uma experiência que todo cristão precisa buscar, caso não tenha tido, para que ele deixe de ser uma pessoa carnal, um menino na fé, e passe a ser uma pessoa agora madura na fé, ok? E por fim, nós temos a santificação final. A santificação final também é chamada de glorificação. E a glorificação acontecerá quando Jesus voltar, onde esse corpo mortal ele vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que hoje ele é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. E nós vamos estar realmente livres de toda a tentação, de todas as provações, e vamos realmente viver uma vida de santidade plena, né, diante de Deus. Tá, ok? Então, grosso modo, é isso. A teologia armínio-wesleyana defende, né, a primeira obra da graça, Jacó Armínio, a segunda obra da graça, John Wesley, né, e que a salvação, né, é o que acontece conosco no momento que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor, e a santificação é algo que acontece após a conversão, onde nós reconhecemos que precisamos dessa graça de Deus para viver uma vida santa. Amém? Que você possa compreender aquilo que Deus já fez na sua vida, e caso você não tenha tido essas experiências, que você possa experimentar tanto a conversão como a santificação, porque esse é o desejo de Deus, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ok? Deus abençoe e fique com Jesus.